Olá, pessoal do Fiscaliza Alto Tietê, não só de política vive o homem e a mulher, né? A gente tem que trazer conteúdo para vocês, a gente fica muito feliz. Nós já temos a parceria com o Adestra Cão, né? O Nicolas, que vai trazer um conteúdo de saúde animal para vocês, mas também hoje a gente abre aqui as portas para receber outros segmentos, contar histórias e mostrar uma realidade que muitas vezes a gente vive todos os dias e ignora. Então, hoje tem fim religioso, mais coisa boa, nada de polêmica. Não que a gente não tire alguma coisa, porque tudo que envolve religião e política tem polêmica, né? Infelizmente. Estou aqui com a pastora Thalita, da Igreja Ceia, que vai contar pra gente os desafios, como que surgiu a igreja, a história dela, para que vocês conheçam. E a gente está aqui para contar histórias mesmo e para conseguir inspirar outras pessoas. E também, por que não, né? Quem quiser conhecer a igreja, que também está de portas abertas. Lembrando aqui que eu sou parte da igreja, né? Mas isso não isenta de estar de portas abertas para quem quiser participar também do Fiscaliza, para vocês não acharem que é uma coisa exclusiva, fechada e que está sendo apenas por interesses pessoais, tá bom? Então, vamos lá. Thalita, tudo bem? Tudo bem, graça e paz, gente, graça e paz já, que é um prazer estar aqui com vocês. Thalita, acho que a primeira pergunta, como que surgiu a ideia da ceia? Conta pra gente o nome, eu tô decorando ainda, é grande o nome, mas tem um fundamento que foi uma direção de Deus para vocês. Conta como que foi essa construção aqui no Jardim Aeroporto 3. Então, na verdade, nós não tínhamos a vontade e o desejo de pastorear uma igreja, nós sempre gostamos de cuidar de pessoas, nós sempre estivemos à frente, né, de lideranças, e o Senhor nos deu esse desafio. Né? Acho que com o decorrer da conversa eu vou contando mais detalhadamente. Mas o nome da igreja, há uns anos atrás, acho que 7 anos atrás, nós estávamos em um ministério em Suzano e ele fechou assim inesperadamente, né? Aconteceram algumas coisas e nós tínhamos um casal de pastores muito amigos nossos que quando eles saíram, eles falaram que iriam abrir um ministério. E nós, em oração junto com eles, o Senhor nos deu o nome Ceia, que não seria uma sigla, né? Seria Ceia mesmo, o nome da igreja seria Igreja Evangélica Ceia. E só que eles decidiram não abrir mais, né? Por direcionamento do Espírito Santo, eles decidiram voltar para um lugar onde eles já tinham participado, onde já tinham estado. E aí passou. Quando o Senhor nos trouxe essa vontade dele, né? Essa ordenança, aí nós nos lembramos automaticamente, e o Senhor nos trouxe a memória do nome da igreja Ceia, mas aí o Senhor falou conosco, comigo e com o Paulo assim, ao mesmo tempo. Não vai ser o nome da igreja, vai ser a sigla do nome da igreja, né? Então, a igreja foi o Senhor que deu o nome, ele falou, Igreja Cristã Evangelho do Infinito Amor. Porque nós já estávamos conversando sobre o infinito amor de Deus, né, a importância do verdadeiro cristianismo e das igrejas cristocêntricas, que hoje em dia, infelizmente, há uma escassez, né, de Cristo como centro. E aí nós falamos, não, se de repente, um dia Deus nos desse, uma vez a gente conversando, falou assim, nossa igreja seria totalmente centrada em Cristo, independente do que aconteça. E realmente, quando o Senhor falou, então, vocês lembram disso? Então vai ser uma igreja cristocêntrica. Então, a Igreja Cristã Evangelho do Infinito Amor, a Igreja Ceia nasceu. E, Thalita, como que foi sua construção espiritual? Onde você começou? Foi outra religião? Conta para as pessoas o seu testemunho de vida. Então, quando eu nasci, a minha família era TJ, Testemunhas de Jeová. Então, eu aprendi a ler histórias bíblicas. Gosto muito ainda das literaturas, né? Meu tio é pastor. Então tinha essa já divergência entre a espiritualidade da igreja evangélica e a parte da minha família que era Testemunha de Jeová. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu cheguei aí num culto e eu lembro, e eu sempre falo isso, que quando eu era menina eu fui num culto que meu tio estava presidindo, e meu tio ele é um amor de pessoa, hoje tá idoso, tio Vicente, Deus abençoe sua vida, tio. E ele estava ministrando e meu tio tem um português não tão aflorado, né? Mais interiorano mesmo. E ele estava ministrando, e quando ele estava ministrando, um rapaz estava na minha frente, muito alto, manifestou. E eu fiquei assim, as pessoas estavam em volta, as crianças começaram a se assustar, tudo, e eu fiquei assim, meu tio foi lá, expulsou o demônio, e eu fiquei assim, que coisa linda.
Que pra quem eu conto fala assim, como assim, é uma coisa linda? Lindo de ver a diferença do rapaz antes e depois, e aquilo ficou marcado em mim. Aí quando eu cresci, tive outras, né, fui procurando algumas coisas. A gente, na adolescência, é bem curioso. E aí eu comecei a me envolver com misticismo, né, cheguei aí no catolicismo. Depois eu fui procurando no esoterismo. Acho que todo adolescente vai nessa, né? A brincadeira do compasso, o Ouija, quer ver essas coisas, entender da espiritualidade. É uma necessidade que nós, como seres humanos, temos. Porque nós temos um buraco em nós. Aquela coisa, a alma tem sede, a gente só não sabe onde achar, né? E ela vai buscando em várias fontes. E fica aquele buraco, aquela coisa que é o espiritual, só Jesus preenche. Mas a gente não sabe disso, nós procuramos o sobrenatural nas outras coisas. E vamos falar a verdade, é muito difícil a espiritualidade ser aceita logo de cara com o evangelho. É muito mais fácil o misticismo, as coisas de fora, porque você não precisa mudar totalmente a sua vida logo de cara. Você se envolve com aquilo e tem envolvimento com o espiritual sem precisar de muita coisa, muito esforço. E só para ressaltar aqui uma coisa, você tem algo contra outras religiões? Eu quero deixar claro que não. Não se trata disso, porém a gente tem que entender que dentro de uma história, dentro de uma realidade, a pessoa ou vai para um lado ou vai para o outro. Não tem como eu achar que todos os caminhos são certos, de que todas as pessoas estão certas, porque senão a gente entra em contradição, aí não é convicção, tá? Justamente. Então assim, se vier gente de outra religião aqui, eu tenho a minha, óbvio, né? Vou guardar isso, vou respeitar o outro, mas entendendo que dentro da realidade de cada um existe uma verdade que mina dentro da pessoa, e isso para ela é absoluto, então a gente não tá tocando nisso. Mas dentro da experiência da Thalita, ela passou por várias coisas que levaram ela a se encontrar no que ela é hoje, né? Sim, com todo respeito, né, a todas as outras religiões, mas existe uma trajetória de vida, cada um tem a sua trajetória. E na minha trajetória foi isso que aconteceu. Eu já tinha dons espirituais desde criança, só que eu não entendia isso, né? E automaticamente sempre existe uma evolução espiritual. Para todas as religiões, todos sabem disso. Existe uma evolução espiritual. E nós, no que nós acreditamos, nós entendemos que existe o lado que quer nos levar para nos dominar, e existe Jesus que nos leva para a liberdade, né? Para que nós possamos fazer as coisas para Ele, que realmente é o dom que vem dele, né? E como que sua família lidou com seus dons de criança? Porque eu também, já falei, de visão aberta, a primeira coisa que vem é levar você num psicólogo, num psiquiatra, porque isso não é normal. E as pessoas também precisam entender o que é questão de médica e o que é questão de você precisar de uma autoridade espiritual para direcionar aquela criança e adolescente, porque senão a pessoa fica totalmente constrangida diante daquilo, não se trata, não consegue desenvolver dentro da espiritualidade. Sim. E fica bloqueado. Mas como que foi para você? Para mim foi meio confuso, porque quando eu comecei a ter as visões e ouvir voz, essas coisas todas, nós estávamos no Salão do Reino, né? Então lá dentro não tem esse acompanhamento espiritual desta forma. Mas a minha avó, tanto ela estava dentro da Testemunha de Jeová, quanto ela era da Assembleia de Deus, quanto ela ainda carregava as coisas que entendeu de antigamente. Ela tinha a visão dela das coisas, a visão dela, mas sempre com muita intimidade com Deus. Então quando eu comecei a ver as coisas, para ela não assustou minha avó. Ela só me explicava, dentro da palavra de Deus mesmo, que tudo que nós víamos como espíritos andando sobre a terra, que não tinha a ver com Deus, que era o Espírito Santo, eram demônios. Então ela falava, se você ouvir alguém bater na porta e te chamar, você repreende, você expulsa, clama o sangue de Jesus. Então minha avó deu os direcionamentos que ela entendia, né, segundo ela. Então tudo que acontecia espiritualmente, o que eu via, ou já chegou a acontecer de nós duas acordarmos de madrugada escutando o mesmo barulho, vendo a mesma coisa. Então ela pedia para eu ler o Salmo 91 quando eu aprendi a ler, né, orar o Pai Nosso, repreender do jeito que ela sabia. Então para mim não foi assim tão traumático, né, nesse sentido assim, de alguém vir e falar, não, você tá louca, você não seu psicológico tá abalado, embora às vezes estivesse. Nada disso, mas houve sim um cuidado espiritual nesse sentido, né? Até eu começar a me entender e eu mesmo buscar de Deus todas as coisas. Então eu lia muito a Bíblia com a minha avó, eu tinha esse entendimento. E aí, conforme a adolescência foi chegando, as coisas foram chegando,
eu não quis mais aquilo, porque eu entendi que aquilo já não me preenchia totalmente. E aí eu comecei a buscar outras coisas. E na adolescência também a gente quer ir pra balada, né? A gente quer ter experiências aí que todo mundo tem. Infelizmente, durante muito tempo, eu não era influenciadora, eu era influenciada, né? E isso não é uma coisa normal no meio da adolescência. Tanto que depois nós, como líderes de jovens, ajudamos muitos a saírem dessa influência, né? Dos outros, que eu não falo nem influência demoníaca, realmente é a influência das pessoas mesmo. Nós somos sugestionáveis, né? Então, dentro dessa influência, eu acabei aprendendo muita coisa que não deveria aprender, fazendo o que não deveria fazer. Então, nesse sentido, eu fui sempre pro espiritual, eu quero saber mais, então eu já tinha dom, eu já queria saber, cheguei a jogar umas cartas de tarô durante um tempo. Estava até conversando com a minha filha essa semana sobre isso, que o amiguinho dela levou as cartas na escola. Eu falei, tá bom, mas você não chega perto. Ai, papai mandou perguntar pra você, eu expliquei. Não, mas pra ela. isso, vamos tirar um gancho, porque eu tava pensando nisso ontem. Existe muito aquela questão de debate de que, assim, é errado você direcionar a criança para uma religião só, ela está no período de desenvolvimento onde ela tem que ter contato com várias coisas e ela que tem que escolher o caminho que ela achar melhor para o futuro dela, isso direcionando. Eu já tenho uma visão contrária disso. Eu acho que se a criança está sob minha responsabilidade e eu tenho dever e obrigação de educar, enquanto eu estiver nessa posição, ela tem que ir aonde eu indicar, não como uma coisa forçosa, mas, olha, nós seguimos essa religião aqui em casa, você está com a gente. Se no decorrer a pessoa decide mudar por uma construção, quando tiver mais madura, aí infelizmente não dá pra gente obrigar ninguém a permanecer na mesma religião que ela foi doutrinada de criança, né? Mas tem muito essa polêmica e eu me sinto incomodada, porque às vezes assim, se você virar e falar, eu quero colocar minha filha numa escola cristã, mas isso é um absurdo, a escola não pode ter doutrinação ou direcionamento religioso, né? Aí outra religião acaba se incomodando e tal. Como que você enxerga isso? Qual que é o melhor? Falando de modo geral, agora vamos não só na nossa religião, mas como que você acha que tem que ser a melhor condução? Os pais têm que ter esse direcionamento, têm que ter esse poder de falar, olha, até esse período eu quero isso, porque tem essa retaliação, né? Se tem, por exemplo, vamos dar um exemplo que o evangélico sofre muito na questão da visão, que é a festa junina. Tem uma festa junina na escola. Olha, meu filho não vai participar porque não é nossa cultura isso. Mas você tá errado, todo mundo vai, todo mundo faz, né? Você tem que deixar o teu filho ter essa experiência. Como que você enxerga isso? Com todo respeito aos psicólogos, né, que estudam para isso e tudo mais, mas de verdade, dentro da nossa casa, quem manda somos nós. A crença dos seus filhos é aquilo que você faz, é aquilo que aonde você vai, eles vão com você sim. E aí você falou no caso assim, não obrigando se necessário, está dentro da minha casa, sim, você vai sim. Quando você estiver maior de idade, quando você estiver trabalhando, quando você tiver suas coisas, você quiser ir, assim, Deus não nos obriga a nada. Então, a partir do momento que você tiver uma consciência, mas como minha responsabilidade de ensinar, eu vou ensinar aquilo que eu acredito, entende? Acredito que a educação da criança dentro de casa é prioridade dos pais. A escola, ela tá lá para ensinar sim, né, a didática, como diz as matérias, né, o português, matemática, ciência e tudo mais. E nós moldamos o caráter. Somos nós que moldamos. E é difícil você tentar mudar o caráter de uma criança que você está direcionando no caminho, ela chega de fora totalmente com uma outra visão, porque tudo é livre, aí você fala, você não pode falar isso, fazer isso. Não, eu posso sim, porque meu amigo que é não sei o quê, porque foi alguém palestrar na escola e falou de tal coisa e eu participei e vi. Então como que você direciona e você gera esse caráter, sendo que as pessoas não respeitam o que é feito dentro de casa, né? E é uma questão até de você ensinar a criança a ela se comportar de maneira que, independente do que aconteça em volta dela, ela vai ter consciência de quem ela é. Está gerando uma identidade na pessoa, entende? Que ela não vai ser influenciada pelas circunstâncias ao redor, independente do que aconteça. Isso vai ser bom para ela no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, quando ela crescer, porque ela vai saber quem ela é. Independente do que os outros façam, se todos estiverem sendo desonestos num lugar, ela não vai ser, porque ela entende quem ela é, a integridade dela. Entende? Então você cria na criança esse caráter bem formado, porque ela sabe também respeitar as outras, né, pessoas.
Por exemplo, que nem ela chegou e falou pra mim, a primeira coisa que eu falei pra ela durante a conversa foi: você não chega perto, ponto. Mas não fala isso pra ninguém. Você não precisa desrespeitar seu coleguinha. Você não precisa falar pra ele, não é pra falar pra ele o que você acha disso ou o que você deixa de achar. Isso é seu. Você tem que entender que você não pode fazer. E deixa ele. Mas todo mundo tava lá vendo. Deixa quem quiser ver. Falei pra ela: cada pai e mãe que se responsabilize pelos seus filhos. A minha responsabilidade é com você. Então você não faz. Por causa disso que nós acreditamos, não é isso. Mas você não precisa desrespeitar o que ele está fazendo. Entende? Já aconteceu algumas situações que eu tive que falar pra ela: não se importa com as músicas que os outros estão ouvindo. Basta você não ouvir. Basta você não se envolver. Deixa, mãe, mas é minha amiga. É sua amiga, mas é a vida dela, não é a sua. Eu acho que todas as religiões aqui que estiverem assistindo vão concordar. Música, instrumento, é vibração. Se você pega nas religiões de matriz africanas, tem todo o conceito de batida para poder chegar na finalização ali deles, do ritual deles, né? No meio evangélico, enfim, todas as religiões, até as de cunho contrário ao que seria ali da linha branca, vamos falar assim que a gente fala, se utilizam de instrumentos, se utilizam de música. Sim. Então, assim, as pessoas querem obrigar os outros a viver numa vibração que elas não costumam estar. E isso faz mal, as pessoas ficam depressivas, independente, tá? Eu acho que isso a gente precisa esclarecer também. A pessoa está numa vibração X. Se ela for para Y, ela vai ter um impacto na alma dela muito grande. Por quê? A gente não pode ter acesso a tudo se a gente precisa de uma estabilidade emocional, espiritual, né? E as pessoas não respeitam. E é engraçado como que respeitam pro outro lado. Uma pessoa que não tem uma religião firmada, ela escuta de tudo e não tá nem aí, ninguém fala: nossa, mas você escuta de tudo? Tudo bem pra ela. Você vê, uma vez eu tava vendo até um vídeo de uma pessoa no Instagram falando sobre as ondas emocionais que ela passa dentro do carro. Porque ela escuta do louvor ao rock, entendeu? No mesmo período. Então, dependendo da música que tá tocando, ela tá lá em cima. Depois toca uma música melancólica, ela se sente depressiva. E nós precisamos ensinar isso também para os nossos filhos. Quem nunca faz um teste? Assim, não faço teste se você não quiser, mas se você pegar, a Thalita dá risada, faz um mix, pega uma playlist, coloca um rap, um funk, coloca vários ritmos de música. Eu não aconselho, né? E você vai ver, às vezes, olha, vou te falar por experiência, você realmente muda a sua emoção, o seu desejo, conforme o ritmo e conforme o que você escuta. Independente de ser música, até música gospel, né? Eu tenho minhas restrições a funk gospel, por exemplo, nada contra. Quem ganha almas através disso, amém, né? Quem sou eu para julgar, e é cada um com Deus. Mas eu já tenho minhas restrições por minhas convicções. Mas você pode colocar, mesmo que seja gospel, um rap, um funk, isso vai mudar o teu emocional, a tua concepção. É que a gente está no ambiente, você começa no sertanejo, você fica oscilando, você vai da tristeza ao quero dançar, quero curtir. E isso, pra gente manter a saúde cerebral também da gente, emocional, não é bom. A instabilidade emocional gera muitos impactos. Por isso que tem tanta gente que literalmente fica bipolar, não é nem por uma condição genética nem nada, é por uma condição de altos e baixos na vida dela e no dia a dia. A gente entra na influência, né? Novamente na influência. Tudo em volta, se a gente não tiver firmeza naquilo que nós somos e quem nós somos influenciados por tudo que está em volta. A importância de nós ensinarmos também nossos filhos, aí entra na pergunta que você falou, a ter uma convicção de quem eles são. Porque se você não ensina, até a vibração musical, a melodia, eu não entro muito nesse quesito, porque quem entra mais é o pastor Paulo, que é o meu marido, né? Ele é músico, então ele fala das vibrações, da intensidade, da melodia, que tudo muda, né? O sentido das pessoas. Mas eu sei o que é. Nós sabemos o peso espiritual de uma música X e de uma música Y. Entende? A diferença espiritual. Até dentro do meio gospel. Existem louvores que você está ouvindo e de repente, não, isso aqui não está legal, não, entende? Nós precisamos entender, porque hoje em dia tudo é comercialização, né? Então, tem as pessoas que realmente têm a inspiração pelo Espírito Santo, glória a Deus por isso, e tem algumas músicas que são músicas mesmo, mas estão ali no meio junto. Então,
Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos e ensinar nossos filhos a ter essa convicção. Quem faz a separação do que é bom e o que é ruim para as nossas vidas somos nós. Se nós não aprendermos isso desde criança, fica mais difícil para nós entendermos o que é bom para mim e o que não é. Se nós ensinarmos nossos filhos a entrarem em qualquer tipo de coisa para experimentar aquilo, nós estamos deixando eles absorverem um monte de lixo. Entende? Então, mais vale firmar o caráter para depois eles vão escolher o caminho deles. E essa questão de identidade ela é muito importante, porque a maior caso de depressão, suicídio que tem, a pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela se coloca, ela busca Eu já conheci pessoas que chegaram num nível de depressão muito profunda, que falam assim: eu nunca me encontrei em uma religião, eu nunca me encontrei em ambientes, ou com muita gente, ou com pouca gente, ou XY. Então, assim, você tem uma firmeza, não 100%, porque a gente, por si só, mulher ainda, né? Assim, a gente tem altos e baixos ali, né? Mas você saber, olha, esse é meu direcionamento X, o que vier de fora, eu posso ou não absorver de acordo com a base que eu tenho. E a questão da base está sendo muito perdida, né? Isso é, acho que fundamental. Como que você lida com isso, assim? Tanto como mãe também, mas em relação ao pastoreado mesmo da igreja. Então, a base é a palavra, sempre. A gente volta lá na minha adolescência. Eu absorvi muito lixo. Eu absorvi muitas coisas que não eram pra mim. E o que é lixo? Tudo aquilo que não serve pra você. Absorve demais. E isso me levou para um estado depressivo, triste. Entende? A base é a palavra, só que eu já conhecia a palavra. Então chegou um ponto que nada mais me preenchia, nada mais me sustentava, eu não via futuro, eu tive o desejo de morrer, eu pensava em várias formas de me matar, até que um dia eu falei: não, eu preciso voltar para aquilo que eu conheço, que é Deus. Então a base, para nós que somos cristãos, é a palavra de Deus. Nós precisamos ter ela como base, porque a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo que grande, ela não se desviará dele. Isso não quer dizer que a criança não vá procurar seus meios e seus caminhos e acabe quebrando a cara algumas vezes, mas quer dizer que a semente foi plantada e ela vai saber para onde voltar, entende? Ela sabe que tem uma base, que tem uma casa para voltar, que tem um pai que a espera, e a palavra é a base. É estarmos alicerçados em Deus. Então, quando eu voltei para a palavra sozinha no meu quarto, um dia, lendo a Bíblia, estava com 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, aí eu voltei a mim. Eu falei: não, peguei tudo aquilo que tinha, joguei tudo fora, algumas coisas eu queimei por mim mesmo, e aí veio o convite para eu ir em uma igreja. Eu falei: vou. E dali eu não saí mais. Há minha memória é boa, 22 anos, se eu não me engano, atrás. E uma coisa que a gente tem conversado muito até no WhatsApp, no Insta, é a questão da frustração com lideranças. A gente tem visto as lideranças... Você falou que não ia falar polêmica, né? Lideranças nacionais, lideranças até de pessoas que a gente conhece, que passam pela nossa vida e começam a deixar feridas. E o que mais a gente escuta de gente que está fora da igreja é: eu tô com Deus mesmo aqui, eu não preciso frequentar uma igreja, porque quando a gente olha para a igreja, a gente vê pastores que se corrompem, que não seguem a palavra. Então, se for para eu estar com essas pessoas, eu prefiro estar aqui sozinho na minha vida, né? E a gente tem visto muitas pessoas já que tem uma notoriedade, até dentro da música mesmo. Você tá aqui até Tamires Garcia, que tem falado sobre lideranças tóxicas, lideranças abusivas. Como que a gente mostra para as pessoas o caminho para Jesus? É o primeiro ponto, mas dentro dessa questão de precisamos estar em comunhão para um fortalecer o outro, nessa questão de tudo bem, você é uma pessoa boa, você não está fazendo mal para ninguém, mas se você foge da comunhão, você está perdendo ali muita coisa na esfera espiritual. Como que a gente fala isso para uma pessoa que tem tantas feridas com lideranças? Eu já tive também, então... Eu também. Durante muito tempo, nós procuramos um lugar onde nós poderíamos firmar os nossos pés. Isso antes mesmo de estar casada, eu passei por alguns ministérios, alguns muito bons, alguns não tão bons,
mas todos eles nos ensinaram algo, né? E quando eu sento com uma pessoa que foi extremamente magoada, é difícil falar com ela, porque tudo que ela fala, a gente fala, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso. É difícil se falar para uma pessoa que está ferida. Mas o primeiro ponto é o que Paulo falou, não deixai-vos de congregar. Nós não podemos deixar de congregar, é uma ordenança. A igreja, e durante muito tempo existem várias pequenas mentiras. Eu falo que Satanás ele é bem sutil. Ele coloca pequenas pílulas de mentiras envoltas em grandes verdades. Então você engole aquela verdade toda, mas dentro dela tem uma mentirinha. E uma das grandes mentiras foi: você é a igreja, você não precisa estar na igreja. Mas a igreja não é você sozinho, a igreja somos nós. Entende? Nós aqui somos a igreja, em comunhão, eclésia. Nós somos a igreja. Então é necessário. Deus, ele é um Deus de relacionamento. E nós vemos isso desde Gênesis. Deus não precisava descer à terra para conversar com Adão. Ele era Deus, supremo, onipotente, onipresente. Ele não precisava estar ali no meio do Éden para conversar com o homem que ele acabou de fazer. Mas ele descia todas as tardes e conversava com Adão. Então, desde aquele tempo, nós vemos a necessidade de nós termos essa comunhão uns com os outros. O próprio Deus nos ensinou isso. E a gente usa muito o exemplo, que é o nosso mestre, que é aquele que tem que ser o nosso exemplo para a vida mesmo, que é Jesus, de ter relacionamento com pessoas. Você imagina, quando eu vejo a pessoa falar assim, mas eu não tenho paciência para estar mais no meio de pessoas, porque me frustraram. Gente, quer ser mais traído que Jesus foi? Mais enganado que Jesus foi? Mais caluniado? E ele estava no meio de todos. E ele tinha paciência com todos. Você imagina a pessoa com a sabedoria infinita, em comunhão total com a eternidade. Ele lidava com pessoas e estava constantemente envolto com pessoas. E nós, réis mortais, que não temos nem 1% de intelecto de Jesus, da sua santidade, da sua soberania, falar assim, não, eu não aguento estar com outras pessoas? Não, mas você vê, às vezes o Léo brinca assim comigo, meu filho, né? Ai, mamãe, se você pudesse escolher um superpoder, o que você escolheria? Aí, às vezes eu fico assim, Jesus, que fazia vários milagres, faz até hoje, né? Não vamos usar fazia. Às vezes eu tenho certeza, assim, que dentro da graça dele, é lógico que ele tinha todo um preparo de escutar muita besteira e... Pergunto pra você, quando você tá falando com alguém que você sabe que tá naquela situação drástica, se você pudesse ter um superpoder de exterminar a pessoa, você não exterminaria? Exterminaria. Só que Jesus não fez isso. Poderia ter feito, né? Poderia ter feito. Então, assim, às vezes a gente tem tanta impaciência com o ser humano e a gente esquece que nós somos iguais. A gente pode ter mudanças diferentes, mas alterações de humor, alterações de caráter. Uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, você nunca faria isso? Eu vou dar um exemplo. Nunca você se corromperia? Com a visão que eu tenho hoje, não. Mas o ser humano, se não estiver em Deus, se não tiver uma base sólida, ele se perde no meio do caminho e ele pode por caminhos que ele nunca imaginou que ele iria. Não existe nunca para o ser humano na questão de erros e falhas, né? Nossa, eu nunca, cometeria tal coisa. Se firma mesmo nessa posição que você tem hoje, porque para amanhã você não caia nisso, né? Então eu acho que a maior dificuldade hoje do ser humano é entender assim, seja líder ou seja liderado, todo mundo está apto a cair. E não é para escandalizar. Hoje você vê a própria igreja se escandalizando e fazendo com que o ruim seja mais visível do que aquilo que é bom. Enquanto tem tanta gente fazendo bem, levando vida para quem está perdido, indo em hospital psiquiátrico, indo em hospital, né, pregando para pessoas que têm câncer, isso fica invisível. Mas quando aparece o bonitinho lá, vou usar aqui o exemplo que está acontecendo agora, polêmica, de calcinha e cropped no meio da rua, isso vira motivo de mídia e se torna o geral. Não, tá vendo por que eu não vou na igreja? Porque olha como que aquele líder, e você generaliza pessoas que são boas, que querem fazer o bem, estão fazendo o bem, mas ficam totalmente ofuscadas por conta dessas coisas.
É complicado. Até porque, assim, lá em Provérbios 18 fala assim que aquele que se isola e procura seus próprios interesses é insensato. Nós não podemos nos isolar, independente dos erros que acontecem à nossa volta. É triste ver, no meio evangélico, pessoas usando o nome de outros para se autopromover. Porque eu vejo mais uma autopromoção do que noticiar algo para que as pessoas saibam de verdade. A maioria das notícias que nós vemos não é para falar e expor de uma maneira para que você entenda que aquilo não pode ser feito, entende? Ou para que você entenda que você não pode seguir tal pessoa e o exemplo de tal pessoa. Mas sim para receber mais views, curtidas e notoriedade. Polêmicas absurdas de pessoas que não têm nem o que falar sobre isso. Sabe? Eu fico imaginando o diabo falando assim, tudo culpa de diabo. Falando, vocês mesmo estão se destruindo por si só. Nem preciso fazer nada daqui. Não, assim, as pessoas perguntavam pra mim, você não vai falar sobre a polêmica de tal, da cantora tal? Porque, nossa, seria ótimo pra você poder voltar assim, a ter várias visualizações. Aproveita a frase, aproveita o momento. A polêmica pra falar. Não. Primeiro, porque já tem muita gente atacando. Segundo, se eu fizer um vídeo, eu não vou defender. Mas eu também não quero atacar. Qual que é a minha função? Orar por essa pessoa. É que nem a questão do Miguel. Vou dar esse exemplo aqui. Eu vi muito ataque de gente do meio gospel. Quem é de fora, a gente já... Espera. Quem não tem base de palavra, mas você vê que assim... Tudo bem, a pessoa pecou, errou, escandalizou a igreja. Dá um passo para trás e mantém aquela pessoa na presença de Deus. Não destrói a imagem daquela pessoa para desqualificar a ponto dela falar, eu não quero mais Deus. Se for para viver com Deus que me expõe dessa forma, eu não quero viver, né? Aí fala, cristão, pequenos cristos. Será que a gente tem sido, né? Até na rede social mesmo, num comentário, numa posição. Isso é muito mais sério do que se imagina, né? E é o que eu tô falando. A própria igreja, e aí, sabe como que é o nome disso? É placa. As pessoas, tipo assim, torce pra X igreja cair, porque, nossa, se aquela igreja cair, vai sobrar um monte de fiel. Pra onde esses fiéis vão? Eu só que não paro com a igreja, né? Eu preciso, né, construir esse sistema de, quando for do outro, vai lá, ó, você viu o que está acontecendo? É o sistema de crescimento rápido, né? Porque se perdeu o amor pelas almas. Infelizmente. É mais o que eu posso fazer para derrubar o outro, para poder lucrar com isso. Nós vemos o exemplo dele, por exemplo, né, do Miguel, e as pessoas esquecem de onde elas saíram e de onde elas podem acabar caindo. Porque a Bíblia não fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Hoje nós estamos de pé e nós precisamos buscar todos os dias estar de pé. Mas quem disse que em algum momento a gente não vai precisar da misericórdia? Em todo tempo, todos os dias, algum pecado nós cometemos, e aquele que diz que não peca, já está pecando. Então por que eu vou ficar apontando o dedo? Entende? Você usar um exemplo para você falar para a pessoa, não vá atrás dessa pessoa, não faça o que ela faz, não corra atrás de pessoas assim, é uma coisa. Agora, você usar o nome dela, defraudar o nome dela, para que você tenha lucro com isso, a não ser que Deus me peça para usar o nome de alguém como exemplo em um vídeo, em alguma coisa, eu não vou usar. Eu posso até falar do exemplo, a pessoa aconteceu tal coisa, mas eu não vou falar o nome dela, até porque para que eu não tenha visualização em cima do nome daquela pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu estou condenando, eu estou usando ela para que eu ganhe benefícios. Entende? No cristianismo nós vemos isso, e eu falo de novo que não é uma coisa de agora. É uma coisa que sempre existiu. A diferença é que antes era só o disse-me-disse, a fofoca interna entre o meio gospel. Uma briga de placas, né? Briga de lideranças. E nós vivemos muito tempo no meio disso, em vários setores. E eu costumo dizer assim que Deus nos permitiu estar em vários lugares, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós deixamos as portas abertas para que, se nós quiséssemos voltar a amizades lá dentro, graças a Deus, mas para nos mostrar as diferenças. E Ele sabia onde nós chegaríamos, para que nós não fizéssemos as mesmas coisas. E a gente, quando faz escala, a Thalita fala assim, eu preciso estar lá embaixo, né?
E a gente tá lá com o pessoal, não no altar. E a gente tem visto muita polêmica também de área VIP igreja. A gente tem visto, aqui é exclusivo para tal pessoa. Quando chega alguém famoso dentro da igreja, parece que Jesus deixou de ser famoso, quem virou holofote. Eu fico imaginando Jesus, né? Tipo, tá lá e chega uma pessoa famosa, todo mundo vai falar, ei, tô aqui, né? Vocês estão dando... Não tô dizendo que não tenha que ter o prestígio, o respeito, a honra, isso é outra coisa, né? Mas como que você lida com isso? Como que você acha que hoje a igreja tem que se comportar em relação às lideranças? Porque hoje a gente vê, né? Não estou generalizando, estou falando em questão da visão da Thalita, da igreja da Thalita. Se você faz diferente na sua igreja, amém, Deus te deu uma visão. Se você acha que isso está vindo do céu, continue, tá? Mas essa participação das lideranças maiores da igreja no meio do povo mesmo, recebendo, auxiliando, participando, e não aquela coisa, é hora marcada para falar com o pastor, tá bom? Então você tem que ter aí o seu, aquela história que você até comentou, 45 minutos pra gente conversar e ali, né? Como que vocês lidam na igreja? Você junto com o seu marido, que são os cabeças da igreja, lógico que tem os seus braços, né? Mas parte de vocês essa visão. Qual que é a visão da ceia? Então, a visão da ceia é que todos são iguais. Todos são iguais. Claro que cada um tem sua função no reino, né? E nós precisamos honrar a função de cada um dentro do reino de Deus. Mas hoje nós somos pequenos, bem pequenos. E o Senhor falou, começa a alicerçar de agora. Porque um dia, se o Senhor nos permitir ser grandes, e de repente a gente recebeu um grande nome, eu cheguei a falar isso, não sei se foi em uma reunião nossa ou um culto, nós recebemos grandes nomes, a igreja vai receber aquela pessoa como ela estivesse recebendo o visitante, com todo amor, carinho, dedicação, sem idolatria, sem veneração, sabe? Sem, vamos aqui tirar foto, fazer fila para tirar foto, vamos, porque essa pessoa é a pessoa. Não, ela vai ser recebida com todo amor, com todo carinho que ela merece, por fazer a obra do Senhor, por ser um servo de Deus, né? Mas não vai ser idolatrado, vai ser recebido e amado, como se a pessoa que estiver passando na rua, se ela entrar também, seja recebida e amada da mesma forma. É isso que nós queremos como igreja. O pastor falou uma vez, na reunião de início, a primeira diretoria que nós formamos, foi o seguinte: a mesma coisa que tiver para alguém que vai pregar, precisa ter para as pessoas que estiverem no salão da igreja. Se for necessário fazer uma mesa, que nós não gostaríamos de ter um camarim, né? Mas às vezes a pessoa precisa de uma preparação, tudo mais. A mesma coisa que estiver lá dentro, sendo servida para os músicos, sendo servida para o cantor, para a pessoa que vai ministrar, né? O pregador da noite, precisa ter também para as pessoas lá fora. Quando nós tivermos uma sala pastoral para receber as pessoas, a mesma coisa que tiver lá dentro para o pastor, ele falou, precisa ter lá fora. Eu gosto de cappuccino. O dia que eu tiver uma máquina de cappuccino dentro da sala pastoral, precisa ter um cappuccino para as pessoas lá fora se servirem também de graça. Ai, mas que absurdo, a igreja precisa gerar renda. Se o Senhor não sustentar a casa, entende? Não sou contra uma cantina, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a mesma coisa que estiver para nós livre, para as pessoas também precisa Só a favor de cantina na ceia, eu acho que eu vou comer bastante, gente. Né? Mas outra pergunta que eu vou entrar nisso, que eu estou fazendo curso de libertação física, a gente tem falado muito sobre libertação, inclusive eu passei por libertação, me expondo aqui, então eu sei como que é traumático, enfim, tem uma série de coisas. Só que algo que me chamou muita atenção, né, porque às vezes você entra numa igreja, desculpa gente, mas eu tenho que tocar nisso. Eu vou na igreja porque tem muitos sinais, porque se o pastor colocar a mão colocou a mão na cabeça da irmã, caiu lá endemoniada. Só que tudo tem que ser feito com ordem, decência e libertação, né? Depois que a gente começa a estudar, a gente vê que você não pode fazer do nada, chegar a pessoa, expulsar. Quem tem autoridade vai conseguir expulsar. Mas se a pessoa não quiser a libertação, não estiver aberta para ser transformada, fechar as brechas, volta muito pior do que o status que a pessoa tem. E é por isso que muita gente vai para a igreja, passa por libertação e depois fala, tá vendo,
Com o tempo, ficou indo na igreja tanto tempo, mas está muito pior. Mas por quê? Porque não foi tratada, não foi curada de fato e não foi liberta da forma adequada, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Aquelas pessoas que têm... Não estou dizendo que Deus não se manifeste por sinais, que não tem que libertar, não estou falando isso. Mas qual que é a visão da ceia em relação a esse tipo de coisa que acontece dentro da igreja? E qual que é a percepção de vocês em relação a, justamente, pessoas que buscam muitos sinais e acabam não se alicerçando na palavra, e aí quando Deus não age, quando Deus não fala, porque no início Deus até se manifesta da forma que a pessoa espera para conquistar, para atrair, mas chega um período que silencia, e a pessoa às vezes fala, já que Deus não está falando comigo, alecrim dourado, mas pica a mula da igreja. Ai, já. Tá. Entra também no quesito por que a igreja nasceu. Porque nós estávamos em um ministério grande, você sabe, o ministério que nós estávamos, extremamente organizado, e eu falo que o ministério é uma bênção, mas nós temos uma visão das nossas experiências com Deus. E conforme nós caminhamos lá dentro, as coisas aconteciam. Eu ia ministrar em outros lugares, eu tinha as visitas para fazer, nós estávamos em uma liderança. E eu tenho essa particularidade da ministração de libertação, né? Então, eu gosto de ver a pessoa liberta. Você já tem chamado para isso. Falar do espiritual para mim é delicioso, é muito prazeroso. E existia uma visão um pouco limitada nesse sentido. Eu acho que cada igreja tem uma visão. Vamos começar daí, falando de igrejas mesmo evangélicas. Dentro do nosso meio evangélico, do reino de Deus, cada igreja tem uma visão. E é necessária todas essas visões. Por exemplo, até a doutrina mais rígida. Existem pessoas que ela só vai conseguir se manter em Jesus se ela realmente estiver em um lugar mais rígido. Porque se não tiver alguém ali segurando, ela não consegue se manter firme. Tem até um versículo, acho que foi Paulo que fala, né? Me fiz de gentil para conquistar os gentios, porque você tem que ter esse tato que você está lidando com seres humanos de diferentes culturas e posicionamento, e Deus quer todo mundo. Sim. Né? E ali dentro, onde nós estávamos, às vezes eu via algum demônio, eu via as coisas e eu saía com muita dor de cabeça. E aí foi quando o Senhor começou a falar que nós iríamos sair de lá. Não porque a igreja fosse ruim, não porque tivesse algum problema, nós não tivemos problema nenhum, graças a Deus. E o Senhor nos mandou para um lugar menor. A início, se o Senhor tivesse falado pra gente assim, vocês vão sair agora e vocês vão abrir uma igreja, a gente teria procrastinado até. Porque é um lugar que já está organizado, já está estruturado, já está tudo bem. E o Senhor nos tirou desse lugar todo estruturado, o qual Ele já tinha falado que iria, né, nos tirar. E nós só estávamos esperando o vai de Deus para um lugar menor, com um mover espiritual totalmente diferenciado, e sim, sabe, onde todo culto tinha aquele mover, aquela coisa, as profecias e tudo mais. E estava iniciando, e nós gostamos de dar início, né, ao trabalho do reino. E nós fomos para lá. Chegando lá, o que nós sentíamos um pouco de dificuldade, de falta, era a organização entende? Não é a comparação de um lugar ao outro, mas, poxa, a organização de lá é muito boa, o espiritual daqui é muito bom, então, né, fazer essa junção. Só que nós não era pra gente ficar lá. O Senhor falou, tá vendo essa visão que vocês têm aí, ó, disso? Agora vocês vão. É famoso do casamento, pega as suas experiências, aquilo que agregou pro chamado que vocês têm. Isso. Retém o que é bom e lança fora o que é mal. Porque na nossa visão, agora vamos falar do que o Senhor nos deu como visão de igreja. Então eu não estou dizendo que A ou B está errado, entende? Nós estamos falando que existe a visão A e B. Nossa visão como igreja. Palavra, primeira coisa, a palavra e o ensino completo da palavra. Jesus como centro de todas as coisas. É isso. O espiritual. Eu tenho uma resistência muito grande em ver pessoas que profetizam demais o tempo todo para todas as pessoas. Isso é uma resistência minha. E espiritualmente falando e biblicamente falando, nós não vemos isso na Bíblia. A questão de você precisar ter discernimento espiritual
entender o que é a palavra é muito necessário dentro do cristianismo, porque senão você é levado por qualquer vento de doutrina. Então vamos falar primeiro das manifestações espirituais segundo o Espírito de Deus. Nós não vemos profetas apontando aonde ele andava, eis que te digo, eis que te falo, aonde ele entrava falando. Não, ele esperava a mensagem de Deus. O Senhor está falando isso, isso, vai lá e fala isso para tal pessoa. Ele entrava e dava o recado. Era isso. As pessoas gostam muito de grandes eventos, sejam eles de qualquer forma, sejam manifestações espirituais extraordinárias ou um show grande, sabe? Coisas muito grandes. E Jesus, ele é simples. O Espírito Santo, ele é simples. Se ele manda te dar um recado, ele vai falar, vai, fala isso e isso. É isso e isso. É que a pessoa às vezes entra na igreja, Deus usa, obviamente, que Deus usa com certeza. Ele quer. Só que a pessoa tem uma brecha no ego, de que quer chamar atenção. Tem muita gente que é assim. Então, se ela não estiver ali, às vezes, forçando uma revelação, e não, volta a dizer, Deus faz, mas a gente está aqui falando de casos específicos que acontecem aí em qualquer religião, em qualquer espaço, né? Ai, porque se não for usado, se eu não tiver lá o meu momento de glamour ali, de o profeta, o cantor, o pregador, ela murcha. Ela não consegue evoluir e ainda sai falando até mal dos outros. Já aconteceu, né? De participar de ministério e alguém e não teve aquele boom para a presença daquela pessoa e a pessoa sair falando. Complicado, né? A gente vem na igreja achando que a gente vai ser bem recebido, mas você foi bem recebido. Você só não foi ovacionado, ninguém bateu palma para você e te idolatrou, né? É aquela coisa, eu estou indo no culto para receber algo de Deus. Eu estou indo no culto para sair bem, satisfeito. Não, você está indo no culto errado. Você está indo cultuar a Deus. A gente tem que sair satisfeito com a tua adoração a Deus. E por misericórdia, ele fala com a gente, ele nos reestrutura, ele nos abençoa. Mas nós estamos indo prestar o nosso culto a Deus. Aí eu estava até ontem ministrando falando, tem que sentir um arrupio para sentir que Deus está falando. Não, é verdade, está na palavra, é isso, Deus está falando e pronto, acabou, você não precisa sentir nada. Você não precisa sair... E às vezes é na palavra, eu vou até dar um testemunho aqui. Quando o Jonatas e eu decidimos casar, foi muito assim, eu não queria fazer festa, né? Gente, eu não vou falar aqui das... Eu não queria fazer festa. Eu falei, não vou comer para ninguém e tal, sabe aquela cabeça assim, bem revoltada. Aí ele falou, não, a gente precisa casar, eu venho de família religiosa, que não é bom você não estar casado, você também já tem, né, todo o contexto, então assim, vamos casar? Vamos. Aí eu lembro que um dia a gente estava indo num culto, eu e meu pai, e eu falei no carro pra ele, mas assim, foi com um tom meio, né, falei assim, só se Deus falasse pra eu fazer uma festa, eu faria, porque do contrário, não fazeria. E eu comentando com meu pai, gente, dentro do carro, juro por Deus. Eu falei assim, só se Deus falasse, diretamente pra mim. Só que não foi com carência de chegar e escutar nada, foi aleatório. E com um tom de deboche, diga-se de passagem, de só se Deus falasse, eu faria, do contrário, eu vou fazer, entendeu? Chega no culto, no meio da palavra, o pastor lá pregando, né? Até mandar um abraço pro pastor Rogério, depois marco aqui, pra ele testemunhar, né, que foi usado também. Ele fala, olha, Jaqueline, Deus está mandando dizer para você que é para você fazer aquilo sim, porque é o que Ele quer, é o que Ele libera sobre você. Aí meu pai olhou pra minha cara assim. Aí meu pai, não falei nada. Eu sei que você não falou nada com você no carro dirigindo, né? Então assim, Deus, Ele trata específico com as pessoas, mas também não é uma baderna gospel. Não. Né? Tipo assim, pensou, se Deus for falar, Deus ama todo mundo. Se Deus for revelar pra um, por que Ele não vai revelar pra todo mundo que tá ali, né? Ia ficar um negócio bagunçado. Lógico que tem casos específicos, né? É que assim, as pessoas, elas têm um ego muito grande. Nós temos, todos nós temos, né? Nós temos essa ganância dentro de nós que nós precisamos matar todos os dias. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que carregar a nossa cruz para seguir Jesus. E quando ela é usada, automaticamente algumas pessoas vão entender que é Deus e outras pessoas ela é a profeta, ele é o profeta, vão adorá-lo, idolatrá-lo. Então, a partir daquilo ali, a pessoa começa a ser usada por ela mesma.
E aí o inimigo entra. Autoafirmação, eu preciso me autoafirmar como aquilo, né? Mas se acontecer um culto e Deus não falar nada. Sim, se acontecer um culto, Deus não falar nada assim, sempre fala, né? Deus não usar em dom de profecia, não usou em dom de profecia, tá tudo bem. Deus usar em dom de profecia, amém, glória a Deus. Eu preciso, não. Eu tenho um rapaz que faz humor nas redes sociais, que era assim, ele estava recebendo a mensagem de Deus. Foi até o pai dele que fez esse vídeo, depois eu te mando. Tá recebendo a mensagem de Deus, fala pra minha serva, que eu vi o choro dela, a lágrima dela, que eu tô entrando com provisão nesse problema. Aí o profeta vai e entrega. Olha, irmã tal, Deus falou que viu as tuas lágrimas e tá entrando com provisão na tua vida tal. Foi isso que Deus mandou. Eis que te digo, mas olha, não é só isso. Deus tá te dando uma casa, veja uma chave. E você entendeu? Porque a pessoa precisa, não, eu preciso falar mais e dar mais. E Deus, não, mano, não falei isso não. Não fui eu que falei. É necessário para a pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso ego. Então não é a espiritualidade de alguns lugares tem sido deixada de lado e em outras tem sido usada assim, de maneira exacerbada. É muito, entende? Precisa ter se não sair pingando suor de tanto pular, Deus não estava ali. E não é assim. Se depender de pular, coitado. Eu sei. Olha a exposição, né? Não. E assim, às vezes, nós temos os nossos cultos nos lares, né? Eu vim do G12, eu me converti no G12, a gente estava falando de início. Depois eu fui pro M12. Depois a igreja que nós estávamos, que é essa grande organizada, né? Não sei se eu posso falar o nome dela, mas é super organizada. Fique em paz para falar o que você quiser. Não sei. Super organizada também tem os clãs, né? Que são assim, reuniões nos lares, que são extremamente importantíssimas. E nas nossas reuniões nos lares, você não vai ver, uou, ei, tal, não. Nós sentamos, temos a palavra, e isso desde das células, nós temos várias igrejas aí, células vivas, cultos nos lares em vários setores, né, vários nomes. Independente da nomenclatura, se reunir em grupos pequenos para estudar a palavra. Mas não só estudar, vou falar porque eu participo e falo que é muito louco. A gente tá ganhando uma liberdade de falar as nossas falhas, os nossos erros. Tipo, às vezes a Thalita, que é pastora, vai lá e fala, nossa, gente, essa semana aconteceu isso. Isso é muito bom, porque a igreja tá cheio de pessoas com capa de santidade. E a gente precisa ter capa de santidade, óbvio. Mas isso tem que ser verdadeiro, não precisa ser falso. Né? De você estar no meio de uma reunião, como foi essa semana? Abençoado, os céus se abriram. Aí você vai ver o que aconteceu mesmo. Uma pessoa passou tanta dificuldade, quis desistir 500 mil vezes, mas ela não se sente livre de falar, porque ela tá num patamar de, não, eu preciso tá nesse nível aqui. Se eu tiver, eu não posso mostrar fraqueza, ser humano, né? E a gente tá hoje vivendo uma rede social onde as pessoas querem mostrar grandeza. Se a gente ficar na rede social, a gente entra em depressão profunda, porque você vai lá, você vai e isso está acontecendo na igreja, infelizmente. Ela é pastora, mas eu posso falar, eu sou só, né? Minha posição não interfere. É muito triste quando você vê muitas igrejas querendo mostrar uma grandeza, e quando eu digo grandeza, é atrair as pessoas não por uma finalidade cristã, mas por uma finalidade de mostrar estrutura. Vem aqui que você vai ver fulana, cantora nacional vindo aqui. Não estou dizendo que isso não pode ser um atrativo para trazer vidas para Jesus, isso são outro ponto. Teor evangelístico, né? Mas eu acho que perde um pouco esse foco, né? Então é muito legal quando a gente tá lá que você tem liberdade de falar, essa semana... Tanto que o nome que o Senhor nos deu foi mesa. Porque precisa sentar à mesa. A mesa é onde a gente senta para fazer as refeições com a nossa família. A mesa é onde a gente conversa com nossos amigos. Onde a gente fala, se abre mais, tira dúvidas. E o nosso culto no lar é a mesa. Momento de estudo, sabedoria e aliança. Aí coloca e confissões. E confissões. Porque é um momento onde nós conversamos. E aí eu te digo, Jaque, teve alguma profecia, alguma mesa, alguém se levantou, eis que te diga, eis que te falo, mas a gente não sai totalmente edificado com a palavra? É que geralmente tem aquela questão da ordem, que a gente vê, qualquer pessoa dentro da igreja que tem visão de alguma coisa, a gente não sai pegando o microfone, né? Eu tô ministrando louvor lá, todas as vezes que eu vi alguma coisa, eu primeiro chego nela,
Porque a gente tem que entender que tem coisas que a nossa carne, no meio da emoção, ela vai mostrar até o paraíso pra gente. Porque a gente tá na atmosfera daquilo, isso não significa que é Deus. E você tem que estar alicerçado em discernimento. Você vê, às vezes você tá num culto, o louvor nem combinou nada com a palavra, a gente fala uma coisa, já pregaram o que foi dito, amém. Você vê que as coisas estão sendo coordenadas no espírito. Mas a gente não pode ser irresponsável de sair falando e profetizando coisas, porque se você profetiza e não é de Deus, você gera uma maldição, porque aquilo é uma brecha de mentira. É uma mentira. Não é Deus que está falando, então é uma mentira. Você está dentro de uma comunhão, né? Então, assim, é muito bacana isso. E pra gente finalizar, Thalita, é tanta coisa pra falar, né? Tem mais, vai ser episódio e tô deixando registrado, que eu já falei pra ela abrir o podcast dela e começar a falar. Então, ó, fica registrado aqui pro pessoal do Fiscaliza, que nós vamos ceder espaço, se ela quiser. Mas é porque da sua igreja, sim, queridinho, se eu não confiar nela, que tá me discipulando, que tá cuidando de mim, eu vou confiar em quem? Então, amém, é isso mesmo, né? Como que está sendo a experiência de liderar no bairro como Jardim Aeroporto 13? A gente sabe que as pessoas são sedentas tanto de ajuda na questão assistencial quanto espiritual, né? E deixa uma mensagem aí, algo que você possa compartilhar vindo de Deus para quem está assistindo, porque tudo é uma semente, né? E as pessoas que vão assistir para conhecer um pouco do ministério, que saiam edificados também com alguma palavra da pastora Thalita. Então é isso, pessoal. E já, vocês entenderam, ficou marcado aqui. Bom, tem sido muito prazeroso, porque nós estamos vendo a necessidade de estar aqui. Hoje nós somos uma igreja de bairro. E é muito bom você sair na rua e ver as pessoas, né, que participam da igreja, que visitam a igreja. E também a necessidade de pessoas que estavam próximas, como você, né, de ter um lugar, de estar junto e acharem este lugar. Então nós vemos realmente a mão de Deus e os sinais de que é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Realmente é um bairro que precisa de muita ajuda, de muita oração. Nós vemos, né, a necessidade disso e nós entendemos que o Senhor nos mandou aqui para que realmente nós obedecêssemos a um chamado, para que essas pessoas possam ter essa resposta. Nós temos amizade hoje com o pastor Johnny e a pastora Leslie da Igreja Ágape, que por coincidência nós estamos um na frente do outro, e por incrível que pareça não há rivalidade, não há de maneira nenhuma. E nós trocamos muito as ideias, né, do que pode fazer para o bairro melhorar. O que nós podemos nos unir para que as coisas aconteçam no bairro. E principalmente, eu acredito que foi um suporte espiritual, tanto para um quanto para outro, nós estarmos orando no mesmo propósito, que a glória de Deus invada este lugar. E pelo tempo que nós estivermos aqui, as pessoas sejam marcadas e impactadas pelo poder de Cristo, né? E como nós estávamos falando do poder, do evangelho, das visões, do espiritual, também viver isso segundo a palavra de Deus. Porque nós cremos, é uma igreja cristocêntrica, que crê nos dons espirituais, não pense o contrário, que nós entendemos que tudo é com ordem e decência, e nós fazemos tudo para honrar o Senhor e para que o nome dele seja engrandecido. A mensagem que eu deixo para você é: não desista, não desista. Nós falamos aqui de várias passagens bíblicas, mas a de Provérbios 18 eu acho que pode ficar bem marcada. Não se isole, não busque o isolamento. Você não está sozinho, você tem alguém que pode orar por você. Se está perto de nós, venha nos fazer uma visita, te convido para isso. Mas pastor, eu estou vendo, eu estou longe, eu estou em outro lugar, como nós temos pessoas que nos acompanham em outros países, né, pela live. Procure uma igreja próxima de você, porque não adianta, não existe pastoreio virtual, não existe. Não existe discipulado virtual. É necessário ter esse tete-a-tete, esse contato, né? Falar assim, ó, eu tô orando por você, eu tô aqui, pode vir, a gente conversa antes do culto, depois do culto, marca um café. É preciso isso. Você não está sozinho, então não se isole. Procure o reino de Deus onde você estiver, procure um lugar para você congregar. E se estiver perto de nós estamos com as portas abertas para você. Tem café na igreja, gente. Quem me conhece sabe que eu tomo muito café, então tem café. Tem café na igreja. Eu acabo com garrafa todos os cultos, mas amém. Aquela coisa assim. Você, o André, Fabiola, todo mundo. Falar nisso, gente, um beijo aos presbíteros, diáconos, pastores, minha mãe que é obreira,
a todos que trabalham no reino de Deus e têm feito essa obra de maneira tão linda, gente. Deus que não vou abençoe a vida fugir, de porque ela vai vocês. começar a fazer entrevista, viu, Bebel? Vou recado pra Bebel, que eu já falei. Bebel. Você vai estar aqui também. Amém. Aquela cara. Dá uma cutucadinha pra depois ela falar, ela não tava cobrando a gente ontem? Então fica. Gente, é uma bênção isso. Posso fazer um agradecimento? Pode. Não vou nem usar nomes porque são vários. Mas eu quero agradecer a todos os pastores que já nos acompanharam, né, até aqui. Todos os pastores que nós tivemos juntos, que nos ensinaram muito. E que se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos direcionou a eles e eles a nós. E hoje o pastor Abel que nos acompanha, é ele que está conosco, porque pastor também precisa de pastoreio. Pastor Abel que da Igreja Êxodo é maravilhoso. É isso aí, pastores, vocês que lideram pessoas, vocês têm que torcer para as pessoas virar outros pastores também e Amém. frutificar no reino, né? Não ficar naquela coisa, eu não abro mão desse servo aqui, não, abra mão para Jesus, se Jesus direcionar, né? Para não ter essa ciumeira. Então é isso, né? Agradecer vocês, dizer que o espaço aqui fica aberto. Essa é a visão da ceia. Sabemos que tem outras visões, que tem outras pessoas. Isso também precisa ser ouvido. Todo mundo tem que ter o direito de se expressar, de falar, e quem está ouvindo de receber ou não aquilo, né? Mas é para isso que a gente está aqui, para conectar vocês a essas visões. Volto a dizer que sou suspeita, porque faço parte do ministério, mas com certeza, né? A primeira pessoa que eu podia trazer aqui, a gente tem que valorizar quem está com a gente, né? Às vezes isso daqui que fica de recado para todo mundo. Às vezes a gente valoriza tanto quem tá de fora, não valoriza quem é da família. Eu compro um doce da Joana, mas não compro da minha irmã que tá vendendo isso. Então a gente tem que valorizar quem tá perto, né? Então, até a próxima entrevista, a gente vai estar disponibilizando essa entrevista gravada, mas vai ter recorte, vai ter tudo para vocês conhecerem um pouco dessa igreja, e o espaço sempre está aqui aberto. Já disse que ela está convidadíssima para usar o espaço Fiscaliza para fazer o podcast da igreja, e eu vou estar aqui babando. Então, até a próxima, pessoal. Deus abençoe.